Paz, Senhor, irmãos. Amém? Pegue sua Bíblia. Hoje nós vamos falar de uma história da baleia que comeu um pombo. Você já ouviu essa história? Baleia que comeu o pombo. Ninguém ouviu essa história ainda na Bíblia? Abre no livro de Jonas, então. Som. Jonas. Todo mundo achou aí, Jonas? Capítulo 4. Para quem não sabe, o nome Jonas significa pombo, ou pomba. Por isso que é a história da baleia que comeu, que engoliu, né? A pomba. Jonas 4, versículo 10. Aleluia. Quem não achou, diga, me ajuda, Jesus. Se precisar, é só chamar. A gente cantou agora há pouco aí. Jonas 4, versículo 10 diz assim: E disse o Senhor: Tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu, em uma noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Aleluia. Pode fechar sua Bíblia. Fala para o seu irmão assim, está preparado? Fala mais forte. Está preparado? Deus hoje, repete comigo. Deus hoje quer que eu obedeça a Ele sem restrições. Fala para ele. Entendeu? Pode sentar. Então vamos falar hoje sobre um personagem bem famoso, né? Uma história que alguns custam acreditar que aconteceu, né? Mas a Bíblia descreve com riqueza de detalhes. Então o texto ele fala sobre um homem chamado Jonas. Jonas ele era um profeta. Repete comigo. Jonas era profeta. Isso vai fazer toda a diferença no texto. E um profeta faz toda a diferença quando nós ouvimos a voz que ele usa. E Jonas, ele recebe uma missão de Deus. Deus o chama e fala assim: olha, profeta, você precisa ir pregar numa cidade chamada Nínive. A cidade de Nínive, se você ler lá no livro de Gênesis, no capítulo 10, versículo 11, ela foi uma cidade fundada por um homem chamado Nimrod. Ele era um caçador, era um homem muito poderoso, muito inteligente, né? Ele arquitetou muitas das cidades que a gente lê na Bíblia. É ele que construiu, ele que saiu edificando os locais. E ele construiu essa cidade, Nínive. A palavra Nínive significa bela. Era uma cidade que já tinha um nome profético, ela deveria ser bela. Mas, irmãos, as pessoas que viviam naquele lugar, ao longo do tempo, esqueceram o propósito da cidade. Esqueceram qual era o objetivo de Deus na criação daquela cidade. E Nínive se tornou um lugar onde nem os profetas de Deus queriam pisar. Porque quando chegava um profeta lá para anunciar uma palavra, eles matavam. Eles expulsavam, eles batiam. E eles não queriam receber de Deus uma palavra. Isso chama muita atenção para mim, porque nós cantamos, que eu quero intimidade com Deus, eu quero buscar a Deus, e de repente a gente vê um texto onde as pessoas não queriam que Deus se apresentasse. Por quê? Porque elas não queriam ser confrontadas naquilo que elas viviam. E muitas das vezes nós somos assim. Às vezes nós estamos andando num caminho que Deus não nos escolheu, não nos preparou para isso, e a gente às vezes não quer que Deus se manifeste. Porque a Bíblia diz lá no livro de João 8:32, conhecereis a verdade
te libertará. Então, se você é confrontado por Deus, Deus manifesta sobre você a verdade. E a verdade precisa te libertar. E a libertação, irmãos, é uma escolha. O conhecimento não te liberta se você não quiser. Aleluia. Então aquela cidade, ela precisava que o conhecimento chegasse lá, para que ela tivesse a possibilidade de escolher servir ou não. Porque Deus, irmãos, Deus, Ele sempre insiste em nossa vida. Ele nunca chega a falar para você uma vez só e te abandona, mesmo que você não queira. Deus, Ele persiste, Ele insiste. No livro de Samuel, no capítulo 1, fala a história de um menino chamado Samuel. Deus o chamou quantas vezes? 3 vezes. Deus queria falar com Samuel, mas Samuel não entendeu que era Deus que queria falar com ele. Deus poderia ter falado assim, ó, chamei, não estava dormindo, deixa ele lá. Chamei, não entendeu, não serve para mim. Chamei, não entendeu, vou deixar de lado. Chamei, não ouviu. Chamei, consultou o sacerdote, não entendeu também, deixa para lá. Foi assim? Não. Deus insiste sobre a nossa vida, irmãos, até que nós possamos ouvir a sua voz. Se você veio aqui hoje, não foi à toa. Deus te trouxe aqui para que você ouça a sua voz e tome hoje uma decisão na sua vida. O texto fala sobre Jonas. Ele recebeu a missão, vai pregar na cidade de Nínive. Ele era o profeta, ele conhecia Deus, ele tinha um relacionamento com Deus, ele andava com Deus, mas Deus deu uma ordem para ele em que ele precisava fazer uma escolha. E eu achei fantástico o texto, porque ele, no capítulo 4, ele fala sobre as qualificações que Deus tem, que Deus é um Deus amoroso, que Deus é zeloso, que Deus ama o pecador, que Deus dá oportunidade para que o pecador se arrependa. Ele tinha um conhecimento profundo de Deus. Mas o conhecimento profundo de Deus fez com que ele se tornasse o juiz da causa. E o conhecimento de Deus, irmãos, não é para que você exerça juízo sobre ninguém. Não é para que você mostre que você tem mais capacidade do que ninguém. Não é para que você mostre que você tem uma capacidade intelectual, uma espiritual maior do que ninguém. Pelo contrário, o conhecimento de Deus faz com que você entenda onde você está na situação. Você entenda que você não é maior do que Deus, que você não tem maior poder do que Ele. E que se precisar é só chamar se você estiver alinhado com Ele. É interessante porque quando a gente fala sobre conhecer a Deus, é para buscar mais, para entender mais, para saber mais, entender como Ele trabalha, como que as coisas no reino espiritual funcionam. Mas tudo isso, irmãos, tem que estar sujeito à ordem dEle. Não adianta eu saber demais, eu conhecer demais, se eu, ao invés de obedecer, de me sujeitar a Ele, eu quero exercer juízo sobre a situação. E Jonas, ele exerceu juízo. Ele falou, eu não vou pregar lá. E ele saiu da cidade onde ele estava e foi para outra cidade chamada Jope. E ele decidiu no seu coração viajar para bem longe. Ele queria ir para Tarsis. Tarsis ficava a cerca de 4.000 quilômetros da onde ele estava. É interessante, né? Deus deu uma ordem para ele. Eu fico pensando no texto, irmão. Deus falou com ele. Primeiro, se Deus fala pessoalmente com você, qual a probabilidade de você rejeitar a voz de Deus? Ele rejeitou. Ele falou, não vou lá, não. Ele foi para outra cidade. Ele quis pegar um outro caminho, uma outra direção. Ele quis fugir para bem longe de Deus. Quantas das vezes nós estamos assim, irmãos? Querendo fugir para bem longe de Deus. Para que certas situações da nossa vida não apareçam. Para que certas situações da nossa vida não sejam tocadas porque doem. Para que certas feridas não sejam descobertas ali. Mas Deus, irmãos, para que a ferida seja curada, ela precisa ser tratada. Ela precisa ser cutucada. Ela precisa ter um remédio sobre ela. E nem sempre esse remédio é legal.
Às vezes esse remédio dói, às vezes esse remédio arde. Né? E a gente... Eu estou dando aula de quarta-feira, né? E tem acontecido assim, coisas fantásticas. Né? Você que não está vendo, está perdendo. E toda semana eu trago um tema novo para a gente falar. Né? E o tema é único e exclusivo para a aula. Né? Então eu trouxe vários temas. O que é a ceia, qual a diferença da ceia que Jesus fez, a ceia de Paulo, e um monte de tema. E aí Deus colocou no meu coração para falar sobre pecado. E eu preparei uma aula de pecado, e já passei um mês falando sobre pecado, mas até hoje eu não usei nenhum material da aula que eu preparei. Toda semana Deus tem feito uma tratativa na nossa vida, para que aquele tema não saia da pauta, porque Deus quer aperfeiçoar a nossa vida, para que nós estejamos limpos diante dEle, puros diante dEle. E Deus tem trabalhado, irmãos, na vida das pessoas, na minha vida, de tal forma que a nossa vida precisa ser limpa. E às vezes eu começo com uma linha do tema, e a gente fica a aula inteira discutindo, debatendo, e eu vi assim, as pessoas abrindo o coração. Eu vi as pessoas sendo transformadas pelo poder da palavra de Deus. Deus tem orientado, Deus tem falado, Deus tem dirigido, irmãos. E nós não podemos perder oportunidades. Nós não estamos mais no tempo de perder oportunidades, irmão. Porque Jesus, Ele está voltando. Teve uma aula que eu falei assim, vou falar hoje só um pouquinho sobre sinais. Do que o mundo está preparando, o mundo, né? Eu falei fora a Bíblia, esquece a Bíblia. E eu falei sobre coisas que estão sendo organizadas no mundo, e nós estamos sendo envolvidos, sem opção de escolha, porque isso é o que vai acontecer, já está determinado aqui que aconteça. E aí o pessoal falou, é melhor Jesus demorar um pouquinho para voltar, melhor não voltar agora não. E até me perguntaram assim, pastor, mas isso não faz com que o homem tenha um poder que ele se ache na autoridade de Deus? É, exatamente isso. Mas tudo o que está acontecendo no mundo, irmãos, foi determinado. Tudo. Assim como o que acontece na minha vida e na sua, irmãos, está determinado. Eu e você apenas precisamos sujeitar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o propósito que Ele colocou na minha vida e na sua. Porque eu e você não fomos chamados para ficar sentados na igreja, para nos reunir aqui de domingo ou de quarta-feira. Não, nós fomos chamados para que a palavra que nos impactou, que mudou a nossa vida, seja aumentada no plano de Deus, seja expandida, mais pessoas venham ouvir, mais pessoas venham ser impactadas e transformadas pelo poder de Deus. Foi para isso que Deus te escolheu. Para que você frutifique, para que você tenha o poder que de Deus colocou dentro de você, e as vidas possam ser transformadas pelo poder que há em você. Às vezes a gente quer passar a responsabilidade para Deus. Deus prepara o mensageiro certo, Deus prepara a palavra certa, Deus faça isso, Deus faça isso. Irmãos, Deus escolheu você, te deu capacidade, autoridade, unção e poder, para que você faça as coisas que Ele determinou. Você precisa crer e assumir o seu papel. Se talvez até hoje você não assumiu esse papel, irmãos, hoje é o dia. Hoje é o dia que Deus te escolheu. Pastor, mas é a primeira vez que eu vim na igreja. Pastor, eu nem conheço Jesus, nem sei quem é. Não tem problema. Deus te escolheu também. E está dando hoje a possibilidade que você tenha um conhecimento que liberte e transforme a sua vida hoje. Não é amanhã, não é depois, hoje. Deus espera de nós, irmãos, mudança hoje, constante, diária. Até que Ele venha. E é interessante que o texto, a pregação que Deus deu para Jonas, é a mesma que eu estou falando aqui para você hoje. Nós precisamos mudar quem nós somos, transformados pelo poder de Deus. Mas Jonas conhecia a história daquele lugar. Ele sabia que Nínive era uma cidade que matava os profetas, que maltratava os profetas, que judiava dos profetas. E ele era um profeta. Falou, tomara que morra todo mundo e vá para o inferno. Eles têm que pagar por aquilo que eles fizeram.
Esse foi o pensamento dele. Eu não vou pregar lá porque eu tenho, olha só, eu não vou pregar lá porque eu tenho certeza que quando eu pregar, eles vão se arrepender. Ele exerceu juízo sobre aquela cidade. Mas Deus não queria isso dele. Deus queria que ele entendesse qual era o papel dele. Nós hoje estamos trazendo à nossa mente conhecimento. E Deus quer que você use o conhecimento em prol do reino, em prol da obra de Deus. Ele não quer que a cidade seja condenada, mas que a cidade seja salva. Ele não quer que o pecador, irmão, seja condenado, mas pelo contrário, ele quer que o pecador se arrependa e encontre nele salvação. Mas Jonas pegou um barco. Ele saiu da cidade onde ele estava, ele desceu para a cidade de Jope. Da cidade de Jope ele desceu para o cais. No cais ele pagou um ingresso, ele entrou no navio. No navio ele entrou, ele desceu até o porão. Do porão ele foi jogado no mar. Do mar ele caiu, ele foi engolido por um peixe e o peixe levou no mais profundo abismo do mar. Quando aquele que conhece a Deus, irmãos, recebe uma ordem de Deus e não entende o processo de Deus, a sua vida é uma constante queda. Caiu de onde ele estava para Jope, caiu de Jope para o cais, caiu do cais para o barco para o porão para o peixe, peixe para o mar. Mar, abismo. É por isso que Deus hoje quer nos orientar. Deus não olha para nós, irmãos, e quer que nós pereçamos. Pelo contrário, lá no livro de João, no capítulo 3, versículo 16, fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna. Nas aulas que a gente tem falado, irmãos, a gente tem visto constantemente as coisas que acontecem e como as pessoas estão sendo enganadas pelo mundo. São enganadas com falsos sinais, com palavras mentirosas, com palavras que adoçam o coração, com palavras que, olha, era tudo aquilo que eu esperava, era tudo aquilo que eu queria ouvir. Irmãos, a salvação não funciona assim. A salvação foi estipulada um plano, foi arquitetado um plano para que Jesus viesse aqui, demonstrasse todo o seu amor e morresse por você, para que você pudesse ter a oportunidade de ter uma passagem livre para entrar no céu. Uma passagem livre para você entrar no céu. Jonas, quando ele desceu para o cais, o texto é fantástico. Se você não conhece a história, depois você dá uma lida. Mas eu vou tentar resumir aqui. Depois que ele saiu da cidade de Jope, que ele chegou até a cidade litorânea, ele entrou no barco. Ele pagou o seu ingresso, ele pagou a sua entrada e ele se escondeu no porão. E o texto fala que quando eles foram para o mar, Deus mandou uma grande tempestade. A tempestade era tão forte que o barco estava a ponto de ser destruído. A Bíblia diz assim, o navio estava a ponto de ser estraçalhado. Se você já viu algum estudo sobre os mares e você vai ver como que é impactante o poder da onda, o poder da água, como que ela às vezes bate num navio. Eu vi outro dia uma reportagem mostrando um cruzeiro, ele estava passando no meio de uma tempestade, irmãos. Um barco de um cruzeiro, um navio de um cruzeiro, ele é muito grande. Quem já viu aqui, acho que todo mundo já viu, ele é muito grande, muito largo, muito alto. E as ondas estavam cobrindo esse cruzeiro. E eu fiquei pensando, olha o tamanho dessa onda, né? A gente vê as ondas ali que os surfistas vão ali em Portugal, em Nazaré, que as ondas têm 30 metros, 40 metros, né? A dimensão da onda, da força da água. E a Bíblia diz que Deus levantou uma tempestade terrível. E os tripulantes daquele barco ficaram o quê? Apavorados. E o texto fala que eles começaram a clamar, eles reuniram e falaram assim: é melhor cada um clamar pelo seu Deus, porque assim, alguém fez alguma coisa errada e ofendeu a Deus. Olha só, eram todos ímpios. Mas eles tinham um entendimento. Alguém fez alguma coisa errada. E procuraram Jonas. Onde Jonas estava? Dormindo. Dormindo. Tranquilamente, ó. Eles acordaram Jonas apavorados, falando: você está dormindo?
Né, eu li uma tradução que estava falando assim, você está agarrado no sono? E acordaram ele e falaram assim, olha, você não está vendo o que está acontecendo? E eles reuniram, e olha só, qual era a solução? Vamos jogar primeiro as coisas para fora. Quem sabe a gente deixa o navio um pouco mais leve, ele possa flutuar melhor. Jogar as coisas fora não resolveu. Eles falaram assim, então é algum de nós que tem algum problema com Deus, e nós precisamos fazer alguma coisa. E eles resolveram lançar sorte. E quando eles sortearam, caiu em Jonas. A pergunta é clara. Jonas, o que você fez? Primeiro, quem é você? De onde que você veio? O que você fez para que Deus está irado desse jeito? Ele respondeu, pode jogar a culpa em mim, porque sou eu mesmo. O Deus do céu falou comigo. Aquele que criou a terra e o mar. Mas eu não quero fazer o que ele me determinou. Falei, então nós vamos fazer o seguinte, o que a gente faz? O próprio Jonas dá a solução. Me joga no mar. Está entendendo como Deus vai trabalhando? Quem realizou a situação tem que propor a solução. Quem causou a situação é responsável pela solução dela. Joga no mar. A Bíblia diz que jogou no mar, instantaneamente parou a tempestade. Às vezes tem situações, tem tempestade que está acontecendo na sua vida, irmão. Sabe por quê? Porque tem situação que você causou que Deus não esperava isso. E você precisa hoje buscar a solução e a saída para ela. Deus pode até te ajudar, pode até encaminhar, mas a solução precisa estar em você. Eu não sei se você precisa pedir perdão para alguém, eu não sei se você precisa se arrepender de algum pecado, eu não sei qual falha que você foi, eu não sei se você não está obedecendo a ordem de Deus, não sei se você tem um ministério na sua vida que você não está exercendo, eu não sei. Eu sei que hoje você precisa fazer algo para que a situação mude, ou a tempestade não vai passar. E aí jogaram ele no mar, a tempestade passou, Deus salvou o problema dos outros, mas Jonas ainda tinha um problema para resolver. Talvez ele pensou assim, jogou na água, agora está tranquilo aqui, alguém vai me resgatar ou eu vou morrer, e aí eu morrendo a missão acaba. Eu morrendo a missão acaba. Irmãos, a missão de Deus nunca acaba. Nunca acaba. E se você foi escolhido por Ele, se você foi separado por Ele, como eu creio que cada um aqui de nós fomos, Deus vai te convencer a executar aquilo que Ele determinou. E aí Deus faz o quê? Manda um grande peixe, né? Alguns tradutores falam que é uma baleia, né? Mas a gente sabe que no mar tem coisas extraordinárias, né? A gente sabe que a ciência ela descobriu 3% do que tem no mar. 3% do que tem no mar. Então imagina o que tem. Eu vi uma reportagem há uns 3 meses atrás, que eles encontraram uma lula gigante lá no Japão. A lula tinha 14 metros. 14 metros. Imagina o tamanho da lula. Cada tentáculo dela tinha 8 metros. 8 metros. É maior do que um gol de futebol, né? Pra você entender só o tamanho do tentáculo. Então, se aquilo lá prender qualquer coisa, irmão, né, praticamente não sai. E aí, Jonas, ele é jogado e, de repente, vem um peixe e engole ele. E o peixe engole e não fica ali na beirinha. Fica ali tranquilinho até resolver. Não. Ele vai para o abismo. E vai lá para o lugar mais profundo, onde ali não há nenhuma mais saída a não ser voltar pelo caminho que você foi. Talvez você escolheu um caminho que você está seguindo e esse caminho não foi Deus que te colocou lá. Você precisa voltar no caminho onde Deus te chamou para que você continue aquilo que Ele determinou sobre a sua vida. Deus quer trazer fujão hoje aqui. Fujão, hoje é dia de você voltar para casa. Hoje é dia para você determinar aquilo que Deus colocou sobre a sua vida para que seja algo útil e prático para a humanidade. Não para você. Deus não chama ninguém, irmãos, para si. Deus chama você para que você compartilhe a semente que você recebeu. Você multiplique aquilo que Deus te deu como dom. Como privilégio. Falar com Deus naquele tempo, irmãos, não era fácil.
Naquele tempo tinha exclusividade. Era algumas pessoas tinham um chamado determinado e Deus falava pessoalmente com elas. Assim como nós hoje. Hoje nós temos essa possibilidade. Deus morreu na cruz e deixou o Espírito Santo para que Ele nos oriente, para que Ele nos fale, para que Ele nos guie. Mas nós precisamos ouvir a sua voz. Aleluia! Nós precisamos ouvir a sua voz e praticar. E eu vou te falar, irmão. Eu não sei quem é o fujão aqui. Só vou te falar uma coisa. Deus, Ele é bom em convencimento, tá bom? Ele é muito bom em convencimento. E a Bíblia é bem clara. Sede pronto para ouvir. Então, quem ouça, faça. Quando ele chega lá no profundo abismo, ele vê que ele não tem mais saída. Deus vai te levar em situações, irmãos, onde você não terá nenhuma saída, a não ser retornar à ordem. Aquilo que foi determinado precisa ser cumprido. Aquilo que Deus determinou na palavra precisa ser cumprido. Os sinais que nós estamos vendo hoje são sinais daquilo que foi escrito e precisa ser cumprido. E quando Deus dá uma ordem, irmãos, o mundo inteiro precisa se sujeitar a Ele, porque Ele é Deus. Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas, de todo entendimento, de toda capacidade. Ele é Deus todo-poderoso, rico em poder e glória. E o homem precisa se sujeitar à ordem dEle, querendo ou não, crendo ou não. Aleluia! A influência que Deus tem no mundo, irmãos, é para aquele que crê e para aquele que não crê. Mas Deus vai te conduzir. Aleluia! E quando ele chega lá no profundo abismo, aí ele lembra que ele precisa fazer algo para Deus. Ele lembra que um dia ele fez um voto. Senhor, se o Senhor me curar, eu vou te servir. Eu não vou faltar nenhum culto, vou nas vigílias. Vixe! Se o Senhor me libertar minha família, olha, Senhor, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Senhor, se o Senhor me der um aumento no meu emprego, eu vou te oferecer o meu salário. E você fez um monte de compromissos, um monte de votos, irmãos, que precisam ser cumpridos e pagos. E Jonas, então, ele começa a orar. E talvez a solução para nós é assim, Deus certamente não vai ouvir. Pelo contrário, Deus estava do seu lado, ouvindo. Fala, Jonas. Fala da onde você está. Fala, Jonas. Você está no abismo, mas para mim não há distância. Fala, Jonas. O que queres que eu te faça, Jonas? Fala, Jonas. Você pode pregar em Nínive? Você liberou sua agenda agora para Nínive? Você liberou agora o seu juízo? Você abriu agora o seu coração? E Jonas realmente abre o seu coração. A Bíblia, no capítulo 2, fala que ele orou do profundo do abismo do ventre do peixe, com algas na sua cabeça. Mas para Deus, irmãos, não há nenhuma distância. Não há nenhuma impossibilidade. Se você orar, Deus, Ele vê. Instantaneamente o peixe sobe até a superfície e joga ele na praia. Ele se levanta e fala, agora eu vou lá cumprir. Mas ele ainda não estava convencido do que ele deveria fazer. Ele foi por obediência. Mas o seu coração ainda não estava tratado. Mas ele foi. O primeiro passo da obediência, irmãos, é não gostar da missão, é ir. Tem pessoas aqui que Deus te chamou para uma missão e você está resistindo porque você não quer ir. Mas Deus quer que você vá. Então vá. Ele se levanta e ele vai para a cidade de Nínive. A Bíblia diz que era uma cidade muito grande. A gente viu aqui que tinha 120.000 pessoas. E ele chega lá, a Bíblia diz que era uma cidade grande, mas ela era fácil de ser percorrida. No primeiro dia que ele prega a palavra do Senhor, a palavra chega no ouvido do rei. Tem alguém chamando aí? Alarme. Ela chega no ouvido do rei. O rei imediatamente entende que
ele não pode continuar do jeito que ele está. Deus hoje ele te chama, irmãos, para que você não continue do jeito que você está. Não estou falando aqui de pecado. Estou falando de posicionamento. Estou falando aqui de comportamento. Tem pessoas aqui que têm um chamado, irmãos, extraordinário para acontecer, mas está aguardado, está guardado na resistência. Tem pessoas aqui, ó, que podem ser transformadas, irmãos, de uma maneira extraordinária, mas está aqui, será, Senhor? Tem pessoas que Deus chamou aqui, irmãos, para fazer coisas sobrenaturais dessa terra, e está limitado na minha incapacidade. Ah, Senhor, será? Eu sou tão pequeno. Ah, eu sou adolescente ainda. Né? Hoje eu sou adolescente, né? O Márcio não veio. Já recebe a missão. Ah, eu sou novo ainda. Irmãos, Deus ele não se preocupa com idade. Deus não se preocupa com capacidade. Deus não se preocupa com intelectualidade. Deus não se preocupa com conhecimento. Deus ele se preocupa com alguém que ouve a voz e obedece. Porque tudo aquilo que é necessário para que a obra se resolva está nele. Tudo aquilo que precisa modificar na minha vida está nele. Tudo aquilo que precisa para que a obra se cumpra está nele. Todos os milagres que podem acontecer na minha vida e na sua estão nele. Tudo que eu preciso na minha vida está nele. A saída está nele, irmãos. Então Deus não está preocupado com nada disso. Está preocupado que você escute e vá. Escute e vá. O rei ouve a palavra e o rei fala assim, ó, não podemos continuar do jeito que está. Não podemos ser uma cidade que foi profetizada como bela, mas que o nosso pecado está chegando diante de Deus de uma forma desagradável. E ele propõe um jejum. E ele fala, olha, pode dar ordem. Jejum, 3 dias. Todo ser humano. Todos os outros animais, não vai nem comer, nem beber. Os animais não levam para pastar e não dê água. A transformação, irmãos, ela exige um sacrifício que é desnecessário se você obedece. Eu gosto de Deus porque assim, não era nada disso que eu tinha para falar hoje, mas Deus está caminhando para um lugar que Deus precisa levantar alguém aqui, ou muitas pessoas, não sei, mas para que você exerça aquilo que Deus te chamou, irmão. Eu vou voltar nisso. Deus te chamou para uma obra gloriosa. Ele não espera de você ficar sentado. Ele não espera de você cantar aqui na frente. Ele não espera de você pregar num púlpito. Pelo contrário, Ele espera que você ganhe almas. E ganhar almas não é obra dentro do templo, é fora. Não adianta cantar bonito e falar, eu estou agradando a Deus. Não está. Você está ajudando que a obra permaneça aqui. Mas o verdadeiro louvor é uma vida salva. A verdadeira transformação, irmãos, é uma vida salva. A verdadeira premiação que Deus dirá sobre a nossa vida são vidas que foram salvas porque eu me posicionei, eu ouvi a voz de Deus e eu fui cumprir o que Ele me chamou. Aleluia! Você precisa entender, irmãos, a dimensão dessa palavra hoje. Que talvez está entrando na sua mente ou no seu coração como algo duro, mas eu quero que você entenda o contrário. Hoje é algo glorioso, porque Deus veio pessoalmente falar para você, eu ainda tenho uma oportunidade de mudança para você. Para cumprir ainda aquilo que eu idealizei sobre a sua vida. Para que não morram os seus sonhos, para que não morra o seu ministério, mas que você cresça e prospere diante do reino. Porque às vezes nós estamos como Jonas, né? A gente não quer fazer o que Deus quer, a gente quer fugir para outro lugar, a gente quer ser conduzido para outro lugar. Às vezes a gente é igual Nínive, né? A gente ouve, mas tanto faz, Jesus um dia vai voltar mesmo. Eu já ouvi tanto, faz 2000 anos que eu ouço falar de Jesus, né? É o texto que a gente tem aqui, 2 Pedro 3, versículo 9. Ainda que alguns tenham a esperança da promessa que seja tardia, Deus ainda não fez nada porque ainda espera que as pessoas se arrependam. E se você ler o começo do capítulo, está falando sobre isso. Questionaram apenas a respeito de Jesus. Olha, já ouvimos falar que Ele volta.
mas parece que está demorando. A gente já ouviu falar que Jesus volta há muitos e muitos anos, irmãos. Mas eu vou dizer uma coisa para você, sem medo de errar. Sem medo de errar. Estamos em 2024. 2024. Pela Bíblia, pelo que a gente estuda, pelos sinais. Eu diria, 2030 nem chega para o crente. Se eu for mais conservador, eu diria que até 2048. Mas se você analisar o que está acontecendo no mundo, se você entender que o projeto do Apocalipse ele está vinculado diretamente a Israel, hoje Israel é o centro do mundo, irmão. O que está acontecendo lá, vai ainda se multiplicar. A guerra que está lá vai piorar ainda. Outras nações vão se envolver nisso. Lados vão começar a aparecer. Mas tudo isso, irmãos, está aqui, ó. Já foi descrito. Já foi revelado. Já foi anunciado. E você está pronto? Depois de 3 dias de jejum, aquele povo, irmãos, a Bíblia diz assim que eles se arrependeram. É bom que o texto mostra que todo mundo se arrependeu. Jonas se arrependeu, né? Foi. O povo se arrependeu e mudou de vida. E lá no livro de Mateus, no capítulo 12, no versículo 40, Jesus mesmo fala sobre isso. Ele está falando sobre ele. Ele fala, olha, convém que o Filho do Homem, assim como Jonas foi engolido pelo grande peixe e ficou 3 dias no centro da terra, assim convém que isso aconteça também com o Filho do Homem. Né? Ficará durante 3 dias lá no centro da terra. E ele continua o texto falando assim, olha, aí lembre-se, assim como Jonas pregou para os ninivitas no final dos tempos, eles ressurgirão para o dia do juízo, porque todos aqueles que ouviram a boa palavra de Jonas se arrependerão. A palavra de Deus, irmãos, ela nunca é em vão. Qual área da sua vida hoje Deus precisa jogar um holofote para que ela seja clareada? Para que ela seja modificada, para que ela seja transformadora a tal ponto de você não se conter em sair daqui hoje uma pessoa diferente. Talvez você precise de um milagre de Deus, é isso? O Fabiano já falou aqui, né? O que queres que eu te faça hoje? Qual é a solução que você espera hoje? Qual a expectativa que você tem em Deus hoje? O que você veio buscar de Deus hoje? Eu tenho certeza que talvez você não veio buscar. Talvez você não veio buscar um ministério novo. Talvez você não veio buscar um dom novo. Talvez você veio buscar aqui uma cura. Talvez você veio buscar a salvação da sua família. Talvez você veio aqui hoje sem propósito. Vou lá hoje. Me convidaram, eu vou lá hoje. Mas eu quero te trazer uma palavra sobre a sua vida, irmão. E é isso que eu quero que você entenda. Quando um profeta, ele determina uma palavra, ela se cumpre. Vou falar de novo. Quando um profeta determina uma palavra, ela se cumpre. Ah, pastor, mas eu não tenho chamado de profeta. Quem disse? A Bíblia é bem clara, mas há poder na palavra que sai da nossa boca. Jonas precisou ele mesmo resolver a situação. Ele mesmo precisou encontrar uma saída. Ele mesmo precisou encontrar o caminho de volta. Imagina o seguinte, se o peixe solta ele no meio do abismo, o que ia acontecer com ele? Certamente ele ia morrer por causa da pressão da água. Mas o peixe fez o quê? Justamente o caminho que precisava. O texto não fala, mas para ele voltar para a cidade de Nínive, ele deveria desfazer todo o caminho que ele percorreu. Ele deveria sair do peixe, ele precisava voltar para a cidade litorânea, ele precisava voltar para a cidade onde tinha partida para Nínive, ele precisava buscar o caminho
que conduzia à cidade que ele precisava chegar. E ele voltou em todo aquele caminho para executar a obra de Deus. Deus espera que você hoje, irmãos, execute o caminho que Ele determinou, que você cumpra hoje a palavra que Ele lançou sobre a sua vida, para que você seja diferente do que você é hoje. Nossa, ficou até um silêncio. Que medo. Irmãos, eu queria que você entendesse o poder da dimensão dessa palavra. Deus falando para você, eu vou te levar para lugares altos. Eu vou te levar para caminhos onde as pessoas não te reconheceriam. Não vão te reconhecer, falar, esse daí está pregando? Jamais. Deus quer fazer de você uma referência. Quando Jonas chegou em Nínive, irmãos, a palavra dele transformou ele numa referência. Eu para pensar, ele pregou e 120 mil pessoas e os animais se sujeitaram à palavra que saiu da boca dele. Já pensou você lançar uma palavra e 120 mil pessoas se ajoelhar e falar, verdadeiramente, essa palavra que você fala é boa. É boa para mudar, talvez não seja boa para engolir, mas é boa para mudar. Ele se tornou uma referência. Ele se tornou o centro da cidade. A maior autoridade se sujeitou à ordem dele. Para pensar isso, irmão, a maior autoridade se sujeitou à ordem dele. Deus também falando que tem pessoas aqui, Deus vai levar para lugares e a maior autoridade vai se sujeitar a você para saber o que é que você pensa disso. O que é que você pensa daquilo? Qual é a palavra que você tem para mudar aquele ambiente? Deus está colocando sobre pessoas aqui hoje, irmão, para que você comece a ver os sinais de Deus. Sabe o que está acontecendo? Os crentes precisam ver os sinais de Deus. E o sinal de Deus, irmãos, não está no pastor. O sinal de Deus não está no que eu prego. O sinal de Deus não está na palavra. O sinal de Deus está em tudo isso junto, dentro de você. Quando a palavra for viva dentro de você, quando o Espírito Santo falar de forma que abale a sua estrutura, quando a palavra de Deus for viva e eficaz dentro de você, quando a palavra profética sair da boca do pastor e chegar no seu coração, ela mude a sua história, você vai ser o vencedor acima de todas as coisas. Às vezes nós estamos procurando soluções, irmãos, que ao homem parece impossível. Mas Deus está falando para nós nessa manhã, haveria alguma coisa impossível para mim? Haveria alguma impossibilidade para Deus? Haveria alguma barreira que Deus não possa ultrapassar? Haveria algum gigante que Deus não possa bater? Haveria alguma muralha difícil de transpor? Deus fala para você hoje, irmãos, creia e verás a glória de Deus. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Está no tempo de crer, irmão. E o tempo de crer ele vai ser agora afunilado. Afunilado. Agora Deus vai trabalhar muito com o cotonete. Para limpar bem os seus ouvidos. Porque o dia que a trombeta soar, ele precisa estar sensível, limpinho, para ouvir. Ele tem que estar limpinho para discernir esse som. Opa, esse som é da trombeta, hein? Esse barulho aqui não é qualquer coisa. Se nós tivermos com o ouvido sujinho, irmãos, vai ser difícil discernir o som. Vai parecer mais um barulho que o mundo faz, mais um barulho que o mundo oferece. E pelo contrário, Deus quer que você tenha sensibilidade no seu ouvir, porque o ouvir faz toda a diferença no reino. O ouvir faz toda a diferença no reino. Assim como a palavra que está sendo falada hoje. Se você ouvir e não praticar, foi um discurso que eu fiz. Mas se você ouvir e praticar, vai ser uma dispensação da glória de Deus sobre a sua vida. Essa é a diferença. O que eu faço com o ouvir? O primeiro ouvir de Jonas conduziu ele para um caminho onde ele queria ficar longe de Deus.
Mas o seu segundo ouvir, o ouvir de Deus, fez com que ele voltasse para um lugar onde ele precisava ser a referência. Vou falar de novo, hein? Deus vai conduzir pessoas a voltar pelo caminho, porque ela busca, olha só, tem pessoas que estão buscando ser referência e escolheu um caminho para seguir. Só que não é o caminho que Deus escolheu. Então Deus está falando para você assim, ó, você precisa voltar, chega no caminho, ouça a minha voz, aí eu vou te conduzir por um caminho onde você será a referência. Onde você será enxergado, onde você vai ser reconhecido. Tem gente procurando reconhecimento no trabalho e não recebeu reconhecimento no trabalho porque escolheu o caminho errado. Pastor, qual que é o caminho certo? Lá no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 8. Lá está uma solução bem clara para você, que quer ser reconhecido ou ser próspero. Deus chama Josué e fala assim, ó, medite nessa lei, de dia e de noite. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nela dia e noite. Então fará o Senhor prosperar o seu caminho. E tudo quanto fizer, prosperará. Medita, busque, coma, aprofunde, entenda, busque o por trás da letra, busque a praticidade de Deus, encontre Deus no caminho, no começo do caminho, não no fim. Deus falou aqui, ó, tem pessoas que estão empurrando para que o nosso encontro seja no fim do caminho. Não. Deus quer que o encontro seja agora, no começo do caminho. Porque Ele quer que o seu final seja diferente daquilo que você está plantando hoje. Porque se eu plantar aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, eu vou colher disso. Mas se eu plantar aquilo que Deus determina, Deus orienta, Deus planeja, irmãos, o final será, além de glorioso, será recompensador. Deus também falando que tem pessoas aqui que estão buscando riqueza. Está pedindo para Deus aumento, está pedindo para Deus prosperidade. Irmãos, Deus está te falando, volta para o caminho e busque a essência da ordem para cumprir tudo aquilo que foi determinado. Então você vai ver o que Deus vai fazer. Eu vou falar de novo. Deus me deu isso há uns meses atrás e eu falei aqui, eu vou falar de novo. Olha como o crente se comporta no trabalho. Ele quer uma promoção. Então o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar o que a empresa espera que eu faça. Aí, preciso estudar inglês, então vou estudar inglês aqui. Meu chefe, ele gosta que o pessoal faz hora extra, então vou fazer uma hora extra aqui só para agradar o chefe. E ele vai, a empresa gosta que eu faça curso, eu vou fazer um monte de curso aqui. E ele vai fazendo aquilo que ele entendeu que é o necessário para que a promoção apareça. E às vezes você não é promovido por isso. Você faz tudo isso, aí decepciona. Não consegui. Jesus. Me ajuda, Pai. Você não está vendo? Aí Deus está falando para você assim, volta na ordem. Qual foi a ordem? Deus abriu a porta para que quando você pisar a planta do seu pé naquele lugar, você seja luz. Luz. A luz ilumina qualquer caminho, inclusive o da promoção. Aprenda, irmãos, a seguir a ordem que parte do céu. Ela é a ordem real para a minha vida e para a sua. Não a ordem do mundo. Não é a ordem do mundo que movimenta o reino espiritual. Não, é o reino espiritual que movimenta as ordens do mundo. É a ordem que parte de lá, que sucumbe o mundo aqui, que agita o mundo aqui. É a ordem que partiu de lá, que foi escrita aqui, para que o mundo seja abalado por aquele que crê. Eu vou dizer mais, tem alguém que está estudando para ser promovido, está batalhando, está estudando inglês, está se aperfeiçoando,
Mas Deus está falando para você, às vezes você vai chegar lá e eu vou te tirar de lá. Ô glória! Sabe por quê? Porque eu não te escolhi para ficar preso entre paredes. Ô glória! Eu te escolhi para você ir além. Ir para lugares onde eu preciso que a minha palavra chegue. E para de se esconder. Você precisa voltar hoje. Porque eu quero de você não estar preso em paredes. Eu queria que você sentisse isso. É uma obra, irmãos, tão grande. E às vezes a gente está escondidinho aqui. Ó. Às vezes a gente, eu ganho 10 salários mínimos, tá bom. Mas Deus tem para você ganhar 100. Ou Deus tem para você não ganhar nada. Não, pastor, eu vou viver do quê? De toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o segredo do crente. A gente vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está juntando dinheiro para comprar casa? Quem mandou? Deus é fantástico, irmão. Deus pode te levar, irmãos, para você morar em mansões sem você ter pago R$1. Todo o ingresso que você precisa para chegar em algum lugar ou receber algo de Deus está preso naquilo que você crê, não naquilo que você tem. Não é no dinheiro que você tem que Deus está firmado. Talvez você vai trabalhar a vida inteira e não vai conseguir arrumar o dinheiro para comprar uma mansão que você quer morar. Mas talvez se você obedecer a Deus e voltar na ordem original, Ele pode te mudar essa semana ainda. Deus tem coisas extraordinárias para aqueles que creem. E tem coisas extraordinárias para aqueles que também não creem. Não fala a Bíblia assim, creia, crente, e verás a glória de Deus. Conhecereis a verdade, crente, e ela te libertará. Não. Tudo que Deus faz não tem exclusividade. Tudo que Deus faz é para todos. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, não amou o crente. Sabe por que eu estou falando isso? O fato de você ser crente não dá vantagem sobre alguém do mundo, hein? Jesus, passa eu no concurso porque eu sou crente, hein? Aquele outro ali, vixe, passa longe da casa de Deus. Amaldiçoa até os crentes. Passa eu, reprova ele. Não, irmão, Deus não vai fazer isso, não. Deus não dá vantagem porque você é crente, não. Pelo contrário. Por você ser luz, Ele espera que você ilumine os outros. Não que você escureça o próximo. Não, a única vantagem de você ser crente, irmãos, que às vezes a gente acha pequena essa vantagem. A única vantagem que você tem de ser crente é ter a possibilidade de Deus morar dentro de você. Eu esperava ouvir um glória a Deus, mas não entenderam. Né? O privilégio que Deus te deu, a vantagem que você tem em relação ao mundo, é Deus morar dentro de você. E porque Ele mora dentro de você, Ele espera que você repasse aquilo que você recebeu. Você não perde unção quando você multiplica a unção que você tem. Você não perde o dom quando você multiplica o dom que você tem. Nada que você compartilha de Deus, você perde. Pelo contrário, quanto mais você compartilha, mais Deus te dá. É um momento de dicas espirituais agora, né?
Sabe por quê? O crente tem perecido em coisas simples, irmãos. A gente tem tropeçado em coisinhas simples. Porque pedra grande, a gente vê. Quando a gente vê pedra grande, você faz o quê? Desvia. Mas você cai na onde? Lá naquelas areinhas que estava presa lá, soltinha no chão. Deus quer que você volte à ordem original. Deus não quer que ninguém volte ao pecado original da desobediência. Pelo contrário, Ele quer que você volte à ordem original. Quando Ele fez o homem, quando Ele criou todas as coisas, Ele olhou, vejo que tudo aquilo que eu fiz é muito bom. Quando Deus te escolheu, quando Deus te formou no ventre da sua mãe, Ele olhou e viu, nossa, essa pessoa aqui é muito bom. Esse daqui vai ser um profeta. Esse daqui vai ser um pastor. Esse daqui vai ser um missionário. Esse daqui vai ser um apóstolo. Essa daqui vai ser um evangelista. Essa vai ser uma missionária. Essa vai ensinar. Essa vai socorrer. Essa vai cuidar. Essa vai orientar. Essa vai dirigir. Essa vai amar. Essa vai estar junto. Essa vai estar do lado. Essa vai ter a boa palavra. E é assim que Deus te vê. Mas sabe como a gente acha que Deus vê? André, você está devendo, hein? Você não fez isso, você não fez aquilo. Nossa, não orou aqui, não orou pelos enfermos, não foi visitar as viúvas. Nossa, você não fez isso, não falou isso. Meu Jesus, era pastor, falou uma coisa dessa, misericórdia. A gente acha que Deus está assim, com uma lista de pecado pronto para nos acusar. Mas Jesus deixou o exemplo mais clássico. Ele morreu na cruz, de braços abertos, esperando por você. É assim que Ele te espera, de braços abertos. Pastor, mas eu pequei, Ele está aqui de braços abertos. Pastor, mas eu errei, Ele está aqui de braços abertos. Senhor, pastor, eu não cumpri o meu chamado, Deus está aqui de braços abertos. Eu sou falho, Deus está aqui de braços abertos. Eu sou pecador, Deus está aqui de braços abertos. Eu não cumpri meu chamado, Deus está aqui de braços abertos. Mas hoje Ele joga luz sobre a sua vida, para que você hoje o encontre de braços abertos e caminhe com Ele. Em nome de Jesus. Amém? Agora que eu tenho paz. Fica de pé. Feche teus olhos. Pode fechar o olho, não precisa olhar para mim, não. Aleluia. A gente cantou aí, se precisar. Como que é o hino? Canta lá a basúria da bas. Aleluia. O que é que você precisa hoje que Deus pode fazer por você? Primeira coisa que Deus veio para mostrar para você, irmãos, veio jogar luz no seu entendimento. Para que você hoje entenda que o mais importante da vida do crente é obedecer à ordem dele. É só chamar. Não precisa religiosidade, não precisa formalidade.
Não precisa justificativa. O Deus que vê todas as coisas, Ele olha por você hoje. E Ele espera mudança. Porque Ele está propondo hoje uma mudança. Ele propôs uma mudança para Nínive. Quando Jonas chegou lá, Nínive era uma cidade condenada ao inferno. Quando ele saiu de lá, era uma cidade salva. Talvez você chegou hoje aqui condenado pelos seus pecados, pelas suas culpas, por não fazer a vontade de Deus, por não obedecer a Deus, por não crer às vezes na palavra de Deus. Deus hoje quer fazer de você sair daqui salvo, com uma visão de que a glória de Deus vai se manifestar quando eu crer. Senhor, em nome de Jesus, Teu poder, Ele é excedente, Ele é acima de tudo, é acima de todos. Tu és o Deus, o soberano, o eterno, o poderoso, o digno de honra, de glória, de louvor, de toda adoração. Tu és santo, Tu és santo. Toda a terra está cheia da Tua glória. O Senhor se manifesta com poder e grande glória no meio desse povo. Senhor, em nome de Jesus, que nós não saiamos daqui mais, Senhor, como entramos, mas que hoje seja liberada uma palavra para nós, Senhor, para que possamos, Senhor, reviver a Tua ordem. Que tem pessoas aqui, Senhor, que já esqueceu a ordem. Deus, traga na memória. Senhor, teve gente aqui que já esqueceu o voto. Traga na memória. Senhor, tem gente aqui que já esqueceu o compromisso. Traga hoje, Senhor, na memória. Porque eles serão usados, Senhor, para transformar vidas. Jonas foi chamado e transformou 120.000 vidas. Pai, em nome de Jesus, na simplicidade de cada um, na capacidade de cada um, na oração de cada um, Pai, na fé de cada um, Senhor, promova hoje, Senhor, o sobrenatural. Senhor, que os ministérios sejam, Pai, despertados. Que os sonhos, Senhor, que estão em papéis, se tornem reais. Se os sonhos que estão no pensamento, Senhor, se tornem práticos e vivos. Senhor, que a palavra, Senhor, não seja um discurso, mas seja viva e eficaz na vida daquele que ouve e pratica. Senhor, em nome de Jesus, que estejamos, Senhor, preparados, porque a trombeta vai soar. Que possamos estar, Senhor, com os nossos ouvidos, ó Pai, abertos hoje. Que nós possamos estar com os nossos olhos, Senhor, atentos aos sinais. Que a nossa capacidade, Senhor, hoje não esteja limitada ao nosso cansaço físico, mas que ela seja excelente acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, Senhor, faça, Senhor, da Tua igreja, Senhor, uma igreja viva. Uma igreja além das paredes, Senhor. Uma igreja além das paredes, ó Pai. Que seja uma igreja, Senhor, que leva a gloriosa semente. Talvez tem pessoas aqui que chegou hoje, nem está entendendo o que eu estou falando, mas Deus diz para você, hoje, eu te amo, eu morri na cruz por você, e eu tenho uma oportunidade de salvação para você, para que você, ao me encontrar, tenha acesso livre no céu hoje. Em nome de Jesus. Desperta, Senhor, a Tua igreja hoje, Pai. Desperta a Tua igreja hoje, em nome de Jesus. Para que cheguem os dias de refrigério. Aleluia. Que cheguem os dias de refrigério, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco, Senhor, agora como Neemias, Senhor. E eu intercedo pela Tua igreja, Senhor. Que nós pecamos, Senhor, nós falhamos, nós erramos. Às vezes nós transgredimos a Tua lei. Às vezes, Senhor, nós cometemos iniquidade, nós pecamos, Senhor, às vezes deliberadamente. Mas, Senhor, como foi ministrado, Senhor, não só hoje, mas nas aulas, ó Pai, em nome de Jesus, todo o poder da transformação está no Teu Espírito Santo. Que Ele hoje, Senhor, habite em nós com liberdade, Senhor.
Tira hoje, Senhor, todo jugo. Não há liberdade, Senhor, com jugo. Não há liberdade com fardo. Não há liberdade com pecado. Não há liberdade com desobediência. Não há liberdade, Senhor, se nós estivermos presos aqui. E, Senhor, assim como a palavra foi lançada, é a palavra de Jonas, ó Pai. Que nós possamos voar, ó Pai, livres. Que nós possamos voar, Senhor, livres. Para que nós possamos voar, Senhor, livres. Sem amarras, sem culpas, sem justificativas. Por isso, ó Pai, nos limpa hoje. Troca as nossas vestes. Em nome de Jesus. E faça de nós, Senhor. Faça de nós, Senhor. Faça de nós, Senhor, uma palavra viva. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olhe para o seu irmão e fala assim: você, não, mais forte. Você é a palavra viva enviada do céu para o mundo. Portanto, hoje é dia de frutificar. Aleluia. Que seja o dia da boa palavra, que seja o dia da boa semente, que seja o dia de renovação sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Porque nada disso, irmão, depende de Deus. Porque a Bíblia diz, Paulo disse assim: Deus já me abençoou com todas as bênçãos celestiais. É só pegar. Amém?